Beleza, então. Vamos lá. Boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor. Vou fazer uma oração aqui, a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, tá bom? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Agradecemos pela sua misericórdia em nossas vidas, agradecemos pela salvação através de Jesus Cristo que recebemos do Senhor. Que possamos, cada um de nós, cada um das suas servas que aqui estão também, possamos estar buscando cada dia mais ser parecidos com Jesus. Sabemos que temos dificuldades nesse mundo, muitas afrontas, que o Senhor nos abençoe, nos proteja. E nesse momento especial pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de estudos, que o Senhor nos capacite cada vez mais, para que possamos ser homens e mulheres do Senhor, para pregar o seu evangelho como o Senhor quer. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Tem bastante coisa aqui para falar, né? Parece que cada semana aparecem novas coisas boas para falar aqui, né? Vamos lá, vamos ver se ajuda aqui. Tá, eu vou lembrar rapidinho de algumas coisas que nós já vimos. Eu deixei com a Cláudia uma atividade para vocês fazerem, tá? Baseado nos estudos, né? E aí a gente, num próximo encontro, a gente vai falar sobre essa atividade e falar sobre uma outra coisa legal também, um outro texto aí que a gente precisa tratar, tá bom? Outro texto bíblico aí legal pra gente, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, vamos caminhar aqui, né? Espero que a gente consiga ir bem hoje. Nós falamos um pouquinho na primeira aula, na verdade, né? A questão de o professor, a professora, né? No caso de vocês, é aquela que busca transformar a vida das pessoas. Então, assim, a nossa missão aqui é muito maior do que qualquer profissão que a gente possa ter, né? Uma profissão de transformar vidas para salvação, né? Então, a gente pode até falar que o professor aí no mundo secular, ele pode ajudar muitas pessoas na vida deles, né? Mas a gente está falando aqui de uma salvação de almas, né? De eternidade, muito mais profundo, né? E a gente viu então que o professor é aquele que ouve bastante da palavra de Deus, que pergunta para o texto, né? Que vai atrás realmente de entender melhor o texto. Também é aquele que pratica na sua vida, né? Então, na verdade, a palavra ela é poderosa, mas começa com a gente, com os professores, né? Ela é poderosa na gente também, né? Não é só para os outros, né? Então é algo importante para a gente sempre lembrar e vai ser uma vida de estudo da Bíblia, né? A gente vai ser realmente estudantes da Bíblia por toda a nossa vida. Enquanto o Senhor nos permitir viver nesse mundo, nós precisamos estar estudando a palavra de Deus. Esse é o bom professor. O professor realmente é aquele que está realmente se capacitando para praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então, nós vimos isso nas primeiras aulas, na primeira aula, né? E nós falamos sobre como estudar, não, como delimitar um texto, né? Ou como a gente pode escrever uma mensagem da Bíblia, né? Então, nós vimos aqui que nós precisamos primeiro escolher um texto, né? Isso é importante, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje, mas um começo que tenha começo, meio e fim, né? A gente precisa falar o que o autor quer falar. Eu estava até dizendo hoje na aula que eu tive aqui que o nosso processo não é de criar uma aula em si, mas de expor algo que o autor já falou. Então, nós estamos só expondo a Bíblia para as pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Já foi ensinado. Alguém já deu a aula, alguém já montou isso, né? Nós vamos estar expondo para as pessoas. Essa é a nossa função. Então a gente não tem que inventar nada além, a gente não tem que criar nada diferente. A gente só vai explicar o texto bíblico e o processo de aplicar para as pessoas. Essa é a nossa missão. E isso é simples às vezes, né? A gente vai precisar pegar a Bíblia e ler um texto simples. De repente não tem nada, não tem nenhum mistério a mais do que isso. Na verdade, a palavra é poderosa por si. A gente só vai estar transmitindo o que a Bíblia está dizendo, né? Esse é o processo nosso que a gente não pode esquecer. Tá? Então, depois que a gente escolher o texto, o segredo é que a gente precisa ler mais vezes. Vai precisar ler uma, duas, né? Então, a gente precisa ler mais vezes. E quanto mais a gente puder ler em versões diferentes da Bíblia, vai ajudar a gente também, tá? Ler em versões diferentes ajuda a gente até realmente já entender algumas palavras, que uma versão um pouco mais antiga, talvez, e também ajuda a gente a poder também saber o que as pessoas estão lendo também na versão dela. Às vezes tem uma palavrinha um pouco difícil em uma versão que é diferente da sua, e na hora da aula a pessoa pergunta para você, na minha Bíblia está escrito isso aqui. Então, quanto mais versões o professor está lendo da Bíblia,
melhor para ele, mas ele está preparado até com palavras diferentes, né? Então, ou pelo menos as versões mais comuns das pessoas, né? Quais são as versões bíblicas que as pessoas estão lendo hoje, né? Então, se a gente tiver uma noção, né, a gente consegue se preparar melhor. Antigamente, na igreja, as pessoas tinham mais a revista atualizada, né, do Almeida, e a NVI, eram as mais comuns das pessoas, né? Então, se a gente lê essas duas versões, a gente já conseguia, pelo menos, abranger boa parte da leitura das pessoas, e já preparava bem. Hoje, talvez, vale a pena a gente fazer uma pesquisa aí, né? Hoje em dia está tão tranquilo esse negócio de pesquisa, né? Vocês, o grupo de mulheres, talvez possam fazer uma pesquisa até mesmo no Google mesmo, né? Google Forms, fazer uma pesquisazinha de quais são as bíblias que as pessoas estão lendo, as mulheres estão lendo, né? E aí você se prepara um pouco mais nisso, né? Sabendo um pouquinho para ajudar a gente nisso, tá? Então, ler várias vezes é muito importante. Falamos um pouquinho sobre fazer um esboço analítico, quer dizer, você colocar com as suas palavras o que você entendeu do texto. Isso é muito importante para que a gente formar aqui um entendimento nosso próprio do texto bíblico, né? Isso é um processo de estudo, né? Muito importante. E o texto analítico, ele está analisando o texto que aconteceu lá naquela época, né? O que Jesus está dizendo naquela época, o que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele não está pensando aqui nos dias de hoje, ele está pensando lá, no texto. Então, a gente escreve o que o texto está dizendo, uma forma de interpretação mesmo do texto, uma paráfrase, né, do texto ali, escrever com as nossas palavras. Depois, a gente vai começar a ver nessa interpretação, nessas leituras, o que é o tema, qual é realmente a ideia que o autor está passando, né? Que a gente vai transmitir essa ideia, né? A gente não vai colocar uma ideia nossa no texto, né? A gente vai pegar do texto a ideia que ele está transmitindo para a gente, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho de olhar isso, né? Depois de fazer todas as leituras, de escrever, né? A gente vai pegar os pontos principais aqui, as ideias, né? Para a gente bolar depois o que nós chamamos aí de texto ou de esboço homilético, né? Aquele esboço que é mais aplicativo para as pessoas, né? E aí, antes desse processo, a gente também vai ver se tem algum texto obscuro, alguma coisa difícil aqui, né? Porque se tem alguma coisa diferente aqui para nós, a gente vai precisar se preparar para poder explicar, né? Então, de repente, tem um nome de um país, ou um nome que eu nem sei o que que é, né? Eu vou ter que descobrir o que que é esse nome. É cidade, é país, é um morro, uma montanha, né? Um vale. O que que é isso, né? Então, eu preciso saber. Então, eu vou estudar todos os pontos que está envolvido no texto para eu poder estar preparado para essa aula que eu vou estar ensinando, né? Tá bom? Então, são coisas importantes para a gente aí dentro desse trabalho. E aí, por último, então, a gente vai fazer esse esboço homilético, que é o esboço da aula, né? A gente vai estar trabalhando já a vida de hoje, né? O que tem a ver com a gente, no caso de vocês, como é que eu posso aplicar para as mulheres desse grupo, né? Que vão estar escutando a mensagem. Então, esse é o foco nosso, né? Se você fosse dar uma aula para as crianças, então você vai ter que pensar nas crianças, né? Como é que eu envolvo as crianças? O que tem a ver com a vida delas? Como é que eu chamo a atenção delas, né? Então, cada lugar que você for ensinar, você vai pegar e analisar esse esboço homilético de acordo com o seu público específico que está fazendo. Pode até ser mesmo um estudo evangelístico, né? Como é que a gente consegue aplicar para a pessoa ali que está ouvindo, né? A mensagem, né? Então a gente conhece a pessoa, né? E a gente vai pensar nisso, né? Numa aplicação mais cotidiana aqui, tá bom? Então essa ideia que a gente falou aqui já na primeira aula e na segunda aula, né? Que a gente teve sobre como a gente pode escrever uma mensagem bíblica. Fazendo isso, a gente já vai ter uma organização ali, tá? Um negócio mais organizado, né? Quando nós falamos sobre apresentação, né, quando a gente fala em público, a gente tem algumas coisas importantes. Então, o meu esboço homilético precisa ter uma organização, precisa ter o quê? Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né? É importante que eu tenha essa organização no meu esboço ali, né? Para poder realmente seguir o objetivo da mensagem que eu tenho. Tá? Então, é importante eu fazer isso, né? Olha, tem que ter uma introdução, saudar as irmãs aí, fazer realmente uma explicação do evento, do contexto, alguma coisa aí para poder realmente fazer essa transição do início da aula para que você possa continuar depois trabalhando, né? E a sua explicação do texto, como é que funciona? Tem que ser em 3 ou 4 pontos, né? Tem que ter uma lógica, né? Realmente uma organização. Às vezes, a gente pode fazer em 2 pontos também. Então, é importante você se conhecer. Tá? O que significa isso? Significa que há algumas de vocês que falam bastante e precisam de um certo tempo para desenvolver um ponto. Há algumas de vocês que são um pouco mais objetivas e precisa de um pouco menos tempo para poder fazer isso. Significa que quem é mais objetiva pode, às vezes, trabalhar um pouco mais pontos dentro daquele tempo.
quem fala um pouco mais para poder desenvolver a ideia, vai ter que trabalhar menos ponto, né? Porque senão vai ficar uma mensagem muito grande. Então você vai se conhecendo também, tá bom? Vai vendo ali. Por isso que é bom treinar antes, né? Se você não tem tanta experiência em aula, né? É bom você treina antes, se puder gravar, é legal também, né? Para você poder realmente já estar se preparando e tendo uma noção, né? É lógico que quando a gente está bem no começo, né? E a gente grava uma mensagem, a tendência é que no dia da apresentação talvez seja um pouquinho mais rápido ainda, né? Que a gente fica mais nervoso, né? A gente tende a pular um pouquinho mais de coisas. Mas assim, varia de pessoa para pessoa, não é uma regra, né? Já vi gente já que demorou mais do que treinou, né? Então, assim, pode ser, pode acontecer, mas o treinamento é bom, ajuda você pelo menos a ter uma noção até mesmo de coisas que você na hora da fala quer melhorar, né? Ah, eu quero melhorar isso aqui, eu vi que talvez isso aqui não ficou tão legal, então ajuda você realmente a desenvolver um pouco mais, tá bom? Mas precisa ter um material organizado, né? Você precisa ter ali realmente uma organização na sua aula para fazer sentido para as pessoas, para ajudar isso, né? E é bom depois no final fazer uma conclusão, fazer um desafio, fazer um apelo, né? É sempre importante, né? Ou dar uma chacoalhada pelo menos, né? Mais aplicativa ali dos pontos que você tratou na aula, né? Então talvez você pode vamos supor que você colocou 3 versículos ali como base para você no seu desenvolvimento, né? 3 pontos ali. Então, na hora, talvez você vai frasear esses pontos na conclusão, né? E dar uma chamada final, né? Para as pessoas, relembrando ponto por ponto, né? Mas de uma forma mais de frase, né? Não falando tudo de novo, né? Mas de uma forma mais sucinta, né? Então, eu quero lembrar os irmãos, né? De acordo lá com Coríntios, que nós precisamos desenvolver a fé, o amor e a esperança, né? Lógico que o amor é o mais importante, né? Mas eu faço um final, então, falando sobre isso, né? Então, eu vou usar os 3 pontos ali e falo sobre isso de uma forma mais sucinta, para fechar bem aquela aula, dar uma chacoalhada na igreja, nas irmãs, no público que você está ensinando, tá bom? Então, coisas aí para gente que a gente já viu nas outras aulas, eu estou só relembrando aqui. Nós falamos na última aula sobre roupas, né? Então a gente tem que vestir aí de uma forma que não chame a atenção, nem que chame a atenção demais, exaltando a gente, e nem que chame de forma negativa, né? Que coloque a gente realmente de uma forma que atrapalhe a mensagem. Roupa, tanto para homens quanto para mulheres, deve ser uma coisa que você passa desapercebido, né? Uma coisa de uma forma natural. O importante é a mensagem, né? Não é a roupa que a gente está usando. Falamos na última aula também que a mensagem precisa ser entendida, precisa ser ouvida, né? Então, tanto a organização precisa ser algo importante, né? Quanto você precisa ser audível, né? É coisa básica, né? Assim, adianta para você, mas se você está pensando numa aula, você precisa ser escutada, né? Então, precisa segurar a voz aí de alguma forma, pensar numa logística, numa estrutura em que as pessoas te escutem, tá bom? Então, isso é mais importante, é o básico aí para nós. Então, tome cuidado para não falar rápido demais, para que a dicção não tenha uma dificuldade das pessoas te ouvirem, né? Tudo isso. Às vezes, o nosso equipamento de som não é tão bom. Você já percebeu isso já? Às vezes, mesmo na igreja, né? Tem pessoas que a gente não escuta muito bem. Dá uma dificuldade, uma incompatibilidade do som lá do microfone com o que como a pessoa fala. Então, talvez ela vai ter que abrir um pouco mais a boca para falar. Então, tudo isso é importante a gente analisar, né? E eu sei que na primeira, segunda, nas primeiras aulas a gente fica um pouco mais nervoso, um pouco mais nervosas, né, no caso de vocês, e pode atrapalhar um pouquinho isso. Mas com o tempo, a gente prestando atenção, a gente vai organizando e vai sendo corrigido e vai corrigindo também, né? Então, precisa ter um bom estudo, bem organizado, como eu falei para vocês, e precisa também ter uma voz compatível, né, onde as pessoas escutem você. Isso é mais importante. Lembrando que, pensando em encontros presenciais, boa parte das congregações, inclusive vocês, estão dando aula de máscara, né? Isso é outro inimigo da gente, né? Tá bom? Do professor. A gente perde um bom contato visual, né, com as pessoas, onde as pessoas olham para nossa boca muitas vezes, vê com quem está falando, até leem nossos lábios muitas vezes, né? Até irmãs, irmãos que não escutam tão bem, eles conseguem pegar muito da aula pela nossa boca mesmo, né? Então a gente está perdendo aqui uma coisa importante, mas e abafa um pouco, depende da máscara, abafa também a nossa fala, né? Então vamos precisar passar por cima disso também, né? Vamos ter que falar um pouco mais alto às vezes, né? Para que não seja um inimigo nosso, né? Seja realmente um amigo, quer dizer, amigo não, mas está protegendo a gente, mas também não está atrapalhando a nossa aula, tá bom? Então, importante isso, eu falei sobre a gente ter um contato com o público, né? Importante ver o público, né? Essa é uma dificuldade que nós temos, por exemplo, de uma aula online, né?
Uma aula online, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar com a câmera aberta, né? Então a gente não tem muito contato visual com as pessoas, então a gente não sabe o que está acontecendo, né? É quase uma gravação no YouTube, muitas vezes, né? Então acaba sendo um pouco mais complicado. Pessoalmente é mais fácil, né? A gente consegue ver até o cansaço das pessoas, né? Consegue ver quantas pessoas estão cansadas, né, e tal. Então tudo isso ajuda a gente, pode se movimentar, pode andar para poder quebrar um pouco o ficar parado, né? Então tudo isso aí realmente é importante para nós, tá? Eu queria começar a tratar hoje sobre esse ponto aqui, sobre estudar a Bíblia é mesmo necessário, né? Lógico, nós somos cristãos, vamos dizer o quê? É sim, né? É mesmo necessário, né? Só que muitas vezes a preguiça ou achar que o tempo de cristão, ou achar que eu já sei, né? Faz com que a gente não estude muito, né? Mas é importante demais a gente estudar a Bíblia, né? Eu peguei alguns livros, né? Na verdade, acho que 2 aqui, que tem alguns pontos bem relevantes sobre a questão do estudo da Bíblia, né? Acho que são 3 livros que eu peguei e que vai ajudar a gente a entender algumas coisas, tá? Então, esse livro aqui do Luiz Saião, esse Agora Sim, né? Teologia na prática do começo ao fim, ele vai falar assim, né? É fato que houve um grande crescimento de igrejas e no cristianismo no Brasil atual. Mas o crescimento nem sempre traz o quê? Qualidade, né? Então a gente vai ver vários grupos religiosos que conseguiam, antes da pandemia pelo menos, encher um estádio de futebol. Né? Só que não significa que isso traz pessoas com vidas mudadas, né? Muitas vezes as pessoas iam para lá por causa do evento, né? Afinal, muitos dessas igrejas aí faziam um show gospel, né? Então é quase como se fosse acompanhar um show, né? Ele também diz assim que infelizmente há grupos que desprezam o preparo teológico. Há outros que são tão estranhos que vivem na fronteira entre seita e denominação. Acredito que vocês já viram já, né? Uns grupos esquisitíssimos, né? Pessoal que você diz cristão, mas é um negócio doido, bem esquisito mesmo, né? E tem, né? Na verdade, quando não tem um preparo no estudo bíblico, né? O que ele chama aqui de preparo teológico, pode se ensinar o que quiser, pode fazer o que quiser da palavra de Deus, né? E vai virar o quê, né? Vai virar uma loucura, né? É a mesma coisa para nós também, tá? Vamos lá, vamos continuar, né? Quando a gente não estuda a Bíblia, né, tem alguns problemas que vão surgir, né? Sem um estudo sério e fundamentado das Escrituras Sagradas, teremos problemas insolúveis a curto prazo em nossa realidade. Então, os problemas na igreja começam bem rápido. Se a Bíblia não for o centro, é assim. E é bem claro isso, né, gente? Olha, nós somos diferentes, certo? Vocês são diferentes entre vocês. Né? Vocês têm aqui uma coisa comum, vocês são mulheres, né? Mas mesmo assim há diferenças imensas, né? Tem mulheres aqui que são solteiras, tem mulheres que são casadas, tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que não têm filhos, né? E isso é só uma coisa, né? Tem várias diferenças entre a gente. O que nos une, então, é o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Os nossos gostos são diferentes, né? Então há essa diferença tremenda entre nós. Se a palavra de Deus, que é o que nos une, não é o centro, então, se o estudo da palavra não ganha força na igreja, então os problemas assumem, né? As diferenças vão acabar surgindo aí e vão ser o quê? Incompatíveis com a gente. E aí tem muita briga, muita confusão dentro da igreja, né? Tá bom? Então, a gente precisa lembrar disso. Olha, o estudo da Bíblia, realmente, ele é o que soluciona os problemas. Se não tem isso, vai causar grandes problemas dentro da congregação. Ele continua dizendo, né? Muitas comunidades cristãs são hoje reféns de doenças hermenêuticas. Caindo no quê? No liberalismo teológico. Às vezes pega uma filosofia, né? Uma filosofia externa e traz para dentro da igreja. Às vezes viram legalistas em algumas coisas, meio farisaicos, né? Também. Ou até mesmo misturando, né? O misticismo, né? De forma desenfreada, entre outros problemas, né? Vocês podem ver que a igreja católica hoje ela é um secretismo religioso, né? Uma fusão de várias religiões e crenças locais com o catolicismo antigo, né? A gente pode ver também que os pentecostais, às vezes, são mais espíritas que os espíritas, né? A gente tem grupos espíritas que são menos, né? Baixa menos espírito do que os próprios pentecostais, né? Então, é uma bagunça, né? Isso acontece. Então, sem a Bíblia como base de estudo, as pessoas fazem o que querem. E a gente se distancia uns dos outros e cria, na verdade, mais uma confusão religiosa do que um caminho para a salvação, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, né, versículo 2 e 3, vai dizer que se a gente desejar ardentemente a palavra de Deus, né, ele chama lá de leite espiritual,
a gente vai crescer para a salvação, né? Então, a palavra de Deus ela leva ao crescimento da nossa salvação. Se não, vai virar o que for, né? Vai virar um grupo liberal, né? Tem vários aí grupos religiosos que dizem nós somos a igreja do amor, né? Já viu isso já? Hoje em dia está bem comum. Igreja do amor hoje é sinônimo de aceitação do homossexualismo para muitos grupos. Então, esse é o destaque, né? E por aí vai, um liberalismo tremendo, né? Ou pode ser que tenha igrejas aí que vão para outros pontos, né? Outras coisas aí realmente de forma absurda, tá? Então, é muito importante, gente, o estudo pessoal da Bíblia e principalmente para professoras, né? E professores que possam realmente ensinar para outras pessoas na igreja, né? Então, esse estudo vai resolver muitos problemas e vai evitar outros também, tá bom? Tem uma coisa hoje que alguns dizem que a gente vive num mundo relativista, né? Um mundo onde o subjetivismo é muito grande, né? Então, na verdade, é como se nada, não tem certo e errado, cada um faz o que quer, pensa como quer, né? E isso vem trazendo vários problemas para a igreja, principalmente com a juventude, né? Tá bom? Mas, assim, de forma geral, vem atingindo a todos nós, né? E a gente tem que tomar um cuidado, né? Então, o subjetivismo, ele tem a ideia de mostrar que algo que assim, ele leva a gente a achar que algo é verdadeiro quando não é, né? Essa é a ideia dele, né? Tá bom? Então, às vezes, as emoções nossas, né? As emoções, as pessoas começam a olhar, mas eu estou sentindo que eu estou salvo, né? Eu estou sentindo que eu estou fazendo certo, que eu estou no lugar certo, né? As pessoas começam a sentir um monte de coisa, né? Eu estou sentindo que Deus disse para mim que, né, que eu devo fazer tal coisa, né? Então, assim, as pessoas começam a bagunçar muito, né? As emoções começam a tomar a flor da realidade, né? E isso é muito perigoso. Por exemplo, aqui, né, em tanto Provérbios quanto Jeremias, vai dizer que o coração humano não é muito confiável, né? Não é verdade? A gente sabe que a gente tem uns sobes e desces, né? Da vida, não é verdade? Então, não dá para a gente confiar 100% no nosso coração, né? A gente pode ser bem enganado nisso, né? Ou até mesmo Jeremias lá vai dizer: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos, né? Então, se a gente, dentro da nossa razão, né, a gente precisa ser controlado pelo poder de Deus, né? Para que as emoções nossas não direcionem a gente para qualquer tipo de erro. Na verdade, então, muito importante a gente tomar um cuidado aqui com esse subjetivismo, né? Então, o apelo para as emoções, né? Ou para alguma experiência espiritual é muito perigoso. E tem muita voz nas igrejas hoje. Então, por isso que a gente prega a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é certeza das coisas. O que eu penso, o que eu acho, o meu sentimento, é muito complicado. Muito complicado, né? Então, a gente tem algo, por exemplo, às vezes a gente tem dado valor hoje demais para os testemunhos na igreja, né? E eu não estou dizendo que testemunho em si é ruim, mas pode ser, porque as pessoas às vezes misturam, né, uma experiência dela ou o que ela acha que viu com as coisas de Deus, né? E aí pode virar quase uma sessão espírita ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Importante você, professora, né? Ensina a palavra de Deus, sabe? Ensina a palavra de Deus, foca no texto da Bíblia, no que salva a gente, né? Tá? De novo, eu sei que testemunho tem o seu valor em alguns momentos, né? Às vezes a gente pode falar sobre alguma dificuldade da vida que a gente passou em Cristo, né? Mas cuidado aí para esse apelo às emoções, porque ele pode fazer com que a gente fale e ache que uma coisa é quando não é, né? Na verdade, né? Quando realmente não é, né? Ó, muitos agem baseando sua fé no subjetivismo, dizendo, eu sei que estou salvo porque sinto em meu coração, né? E olha, não é por isso que a gente é salvo, né? Nenhum lugar na Bíblia diz que quem se sentir salvo é salvo, né? Isso aí realmente é uma invenção das pessoas. Lógico que através de Jesus Cristo a gente pode ter certeza da salvação, né? Não porque eu acho, eu sinto, mas porque Jesus nos disse, né? Que se a gente seguir o caminho dele, a gente está no caminho da salvação. Então, nossa palavra é mais do que as emoções, né? Está realmente nisso. Porque se um dia eu não me sentir salvo, o que eu faço, né? E se eu não me sentir com vontade de ir para a reunião? E se eu não me sentir, então aí complica, né? Então a gente não faz seguindo só as minhas vontades, né? A gente vai seguindo a vontade de Deus. Então a palavra tem que ser esse o ponto aqui, tá? Uma coisa que eu peguei aqui desse livro, né? Esse autor aqui, né? Chamar ele de J. Wallace, né? Ele fala que ele sai pelos Estados Unidos, principalmente, em muitos encontros cristãos, né? E ele vai ver que tem uma grande dificuldade lá.
As pessoas, os cristãos, estão preferindo, muitas vezes, aceitar que a fé é uma coisa muito natural e muito ligada ao sentimento, né? As pessoas às vezes não querem desenvolver, estudar, pensar, provar as coisas para elas, simplesmente aceitar. Inclusive, quando a gente propõe isso, né? Vamos estudar a Bíblia, vamos entender a Bíblia, né? Vamos atrás das coisas de Deus, assim, as pessoas vão dizer não, né? Na verdade, uma fé mais sincera, uma fé mais verdadeira, é aquelas naturalmente, né? Eu estou sentindo que eu estou com vontade, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, né? E não é bem por aí. Na verdade, a gente precisa realmente estudar cada vez mais para a convicção das coisas de Deus aumentarem. Né? Porque o que acontece? As pessoas, quando elas confiam simplesmente no, sem questionar nada, sem pensar, sem perguntar, sem estudar, no primeiro momento de grande dificuldade da vida, elas deixam quieto, né? Elas abandonam a fé, né? Nós não, nós estamos analisando, estudando, perguntando, né? Se dedicando às coisas de Deus, e isso é muito importante, né? Afinal, lá em Atos 17, né? Aqueles judeus que estão em Bereia, né? Não são cristãos, né? São judeus em Bereia, eles ganham destaque, né? Porque eles examinam as escrituras, né? Eles não só escutam o que está sendo pregado, mas eles vão para a Bíblia e vão analisar se aquilo tem realmente uma razão, se é verdade, né? Nós também. Nós precisamos fazer isso, estar estudando e examinando as escrituras, tá? Então, esse subjetivismo aqui, ele traz um problema muito grande para as pessoas e para os jovens principalmente, né? Por quê? Porque a juventude, aí vocês que vão dar aula para as mulheres, aula para jovens também, né? Vai pegar uma época aí onde muitos jovens não têm uma articulação e informação bíblica suficiente, né? Então, mulheres aí, homens que são professores, nós podemos ajudar os jovens justamente ao conhecimento da palavra de Deus, né? A que eles possam realmente ter uma base bíblica para não ser levados, né, realmente facilmente pelo mundo aí, faculdades e por aí vai, né? Então, esse J. Wallace, ele falou assim, olha, tem três coisas que acontecem com a juventude que desviam ela da fé, né, basicamente, né? Primeira coisa, eles têm pouca informação da Bíblia e são inarticulados, não sabem ligar uma coisa com a outra. Segundo, a gente vai ver que a faculdade ela é hostil ao cristianismo, né? Geralmente é isso que acontece, né? E terceiro, é uma fase onde a juventude passa por liberdade, passa por desejos, né? E acaba desenfreando isso, facilitando isso para as pessoas, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Bem, pegando esse quadro aqui, né? Onde tem esses três pontos, né? Aonde é que a gente pode investir aqui, por exemplo, nos jovens, né? A gente tem como mexer com as universidades hostis hoje em dia? Não tem como fazer isso, né? A gente tem como, só vai jogar bomba nelas, né? A gente não tem o que fazer com elas, né? Na verdade, isso é uma coisa que acontece, né? As universidades têm isso, tem professores que são ateus aí e são defensores disso, né? E vão atacar os cristãos. Isso é uma coisa que acontece, né? A gente tem como mudar a natureza humana? Também não, né? Natureza humana não tem como. A juventude é assim, né? Começa em época de hormônios, época de muitas coisas, né? A gente não tem como mexer nisso, né? Mas na informação a gente tem como ajudar, né? Então, por isso que professoras aí, professores são importantes com o estudo da Bíblia, né? Porque pode equipar os jovens a poder suportar as hostilidades da vida e também a passar por diversas fases da natureza humana, inclusive para todos nós, não só a juventude, né? Todos nós, quando aprendemos mais da palavra de Deus, quando estudamos mais da palavra de Deus, nós temos mais condições de passar por qualquer hostilidade da vida, né? Independente se era uma universidade na juventude ou o que venha pela frente ao longo dos anos, né? E também, mesmo nas diferenças da nossa natureza, né, humana, né, das nossas épocas também, a gente vai conseguir. Então, o estudo da palavra de Deus acaba sendo fundamental para que a gente possa lidar, independente da juventude ou no futuro também, para todos nós mais velhos aí, lidar com essas dificuldades da vida, tá bom? Então, alguns pontos aí para a gente, né? Então, só terminando essa parte aqui, para a gente ir para a parte dos textos bíblicos, né? A gente vai ter aí um perigo atualmente que não é tão atual, a gente já vê isso desde antes, né? Você pegar esse livro aqui do C.S. Lewis, né? Ele vai falar sobre isso, que parece que está falando da nossa época, né? Ele vai dizer assim, o verdadeiro problema das companhias, né, que esse cristão convive, é que simplesmente são cristãos. Todos eles têm seus interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. Olha, falando de um cristão aqui, né? O que desejamos, né? Então esse livro aqui, a ideia é de como se fosse o tentador, né?
ou os seus diabinhos aí, né, que estão tentando as pessoas, né? Então, é o pensamento, é uma ficção aqui com o pensamento dele, né? Então, pensa só, o que desejamos, os diabinhos aí, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los num estado mental que eu chamei de cristianismo I. Cristianismo e a crise, cristianismo e a nova psicologia, cristianismo e a nova ordem mundial, e a pesquisa psíquica e o vegetarianismo, ao menos faça que sejam cristãos com um desses diferenciais. Substitua a própria fé por alguma moda com colorido cristão. Olha, alguém está falando de um escrito do C.S. Lewis aqui, uma ficção, né? Esse livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, né? Talvez algumas de vocês já leram esse livro, né? Mas é interessante essa ficção porque parece bem atual, né? Uma forma que o diabo usa hoje para tirar a gente do ponto mais importante, né, é manter a gente com um colorido de moda, né? Alguma coisa que é adicional. Ao invés da gente estudar a Bíblia e ser simplesmente cristãos, eles começam a colocar como outras coisas importantes, né? Você pode ver que a nova psicologia, ou a psicologia hoje, muitas vezes ela ganha uma forma tão forte dentro do mundo cristão que acaba substituindo até os conselheiros da igreja, né? A gente pode ver que a administração hoje, por exemplo, ela ganha forma de que algumas igrejas, os pastores, na verdade, acabam sendo gerentes da empresa, igreja, né? Então a gente tem várias coisas aí que estão realmente acontecendo, né? Dentro dessa realidade que ele já fala há muito tempo, né? Outra coisa que ele até falou aqui sobre a questão do vegetarianismo, né? Quem diria, né? Hoje está muito forte isso e já encontramos cristãos aí, pessoas que começaram a praticamente dizer que as pessoas que comem carne, né, são pessoas que estão erradas, né? É como se fossem pecadores, né? A gente já vai ter grupos aí religiosos que são cristãos vegetarianos, né? Eles não comem carne, né? Então, assim, só para a gente ver aqui, não vou delongar sobre isso, né? Mas como a gente tem que focar para a Bíblia mesmo, né? Precisamos ser cristãos e ponto, né? Não cristão e alguma coisa, né? Lógico que na nossa vida pessoal a gente escolhe o que quer comer, né? A gente escolhe isso, não tem problema, né? A pessoa quer comer uma coisa, ela come. Se não quer comer, não come, tudo tranquilo, né? A Bíblia vai dizer que Jesus abençoou todos os alimentos, né? Jesus vai dizer que o problema é o que está saindo da gente, né? Não é o que está entrando, né? Então, o problema não está na comida, né? Está realmente na nossa vida do dia a dia, tá? Então, um ponto aqui importante para nós, né? Para a gente entender a importância, ou lembrar da importância do estudo da Bíblia, como ele pode influenciar muito a gente numa vida saudável, numa comunidade cristã saudável, e por isso que a gente precisa estudar, né? Estudar para ensinar, estudar para pregar, para falar de Jesus e para nortear a nossa vida, né? Para que a gente não seja levado, né? Vocês não sejam levadas para nenhum lado diferente do que o Senhor quer nos levar, né? Nesse caminho até a salvação, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, então, para ver se tem alguma dúvida sobre esses pontos da aula até agora, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Estamos tranquilos aqui, tranquilas? O Elias, quando você falou de relacionar a fé à emoção, né? Isso acontece bastante também na hora da ceia, né? Por exemplo, que é para se examinar e algumas pessoas deixam de participar porque não se acham dignas ou porque está com algum problema, quando na verdade não é nada disso, né? É para examinar e para comer. Então, eu lembrei disso quando você falou de relacionar a fé com a emoção, né? Perigoso. Verdade, verdade. A gente tem pessoas até hoje que acham que a ceia do Senhor, ela limpa a gente, né, no dia, né? Então, assim, tem gente que não perde a ceia do Senhor de jeito nenhum porque acha que vai purificar os pecados, né? Então, sentimentos aí, né? Alguém ensinou, pegou, eu sinto isso, eu tomo a ceia do Senhor e sinto que estou purificado, né? Quem purifica a gente é Jesus, né? Não é a ceia. Já teve casos já de pessoas que foram batizadas e saíram falando em línguas, né? Olha o sentimento, né? A pessoa já criou uma ideia na mente dela de quê? De que ser espiritual é falar em línguas, né? Então, aquele momento da ceia do Senhor, né? Olha que momento magnífico, né? Então, a pessoa sai falando em línguas, né? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente pensa, né? Tem que ser baseado na Bíblia, porque senão a gente pode fazer isso, né? Digno a gente nunca vai ser, né? Se a gente for tomar a ceia quando a gente for ser digno, a gente nunca vai ser. Quem nos dignifica é Jesus, né?
Jesus é aquele que nos dignifica. Então, como a Cláudia falou, tomamos a ceia por causa disso, tá bom? Elias, só um comentário, eu sou psicóloga, né? Eu fiz psicologia já há algum tempo e isso é muito forte, né? As universidades, elas são muito, elas agem massivamente contra o cristianismo. E eu lembro que na época eu tive uma conversa com o Alex, quando eu fui fazer, optei pelo curso, porque de fato traz toda uma insegurança, né? E o que eu sempre falo, né? O que me salvou foi o conhecimento, né? O fato de ter esse alicerce muito bem firmado naquilo que que é a minha fé. Acho que basicamente foi o que não permitiu com que todo esse idealismo, né, que traz essa subjetividade, ela engole a gente dentro da universidade. Se você não tem o seu alicerce muito bem firmado, se você não tem o foco na onde você quer, é muito fácil você ser devorado. Acho que a palavra é essa, porque eu tive aulas com professores que trouxeram slides com falas assim tão absurdas que nem vale a pena repetir. Falando de Jesus, falando de Maria, falando dos apóstolos, com absurdos. A ponto de eu levantar e sair da aula, né? Então, assim, eu tive problemas, né? Eu tive problema com nota, eu tive problema com faltas, porque por conta disso, de defender a minha fé. E uma prova de fogo, vamos dizer assim, você tem que estar com o seu alicerce muito bem firmado. Então, dá medo mesmo, né, da juventude, principalmente pela falta de informação. Acho que o caminho como você falou mesmo, é informar e fortalecer a fé de todos os jovens, porque eu creio que isso não aconteça só no curso de psicologia. Logicamente que o curso de psicologia ele traz toda essa subjetivação com muita força, mas eu acho que não só nos cursos de psicologia, isso acontece em outros cursos também. É verdade, com certeza. A gente sabe que algumas áreas acabam tendo uma carga maior de literatura, ou sei lá, área de humanas, assim, acaba tendo uma invasão um pouco maior, né? A gente tem algumas áreas mais técnicas que acabam escapando um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem algumas disciplinas que são para todos, né? Para todos os cursos que eles, professores, podem aproveitar isso, né? Professores podem, e fazem sim, né? A gente sabe disso, né? Quem fez faculdade aí, se conseguiu não passar por isso, que coisa boa. Eu acho difícil. A gente realmente tem sido, né? E, gente, aí o que? A juventude já tem uma tendência atualmente de achar que sabe muito ou seus pais sabem pouco, né? Aí chega na faculdade, a gente está falando de professores que são assumidades na área, né? Os caras são tudo, né, na vida, né? São pós-doutores, são tudo. Aí acaba tendo grande influência na bagagem da juventude. Aí, como a Daniela falou, realmente a solução é essa. Para todos nós, para os jovens também, né? Que foi o exemplo foi da juventude, né? Mas para todos nós precisa ter conhecimento para poder ter a base cristã, né? Jovens, adolescentes, eles têm uma capacidade de aprender muito grande. A gente não pode menosprezar eles, não. Né? Precisa realmente dar uma base, né? Igual para vocês também, né? As mulheres não podem tornar suas aulas uma coisa rala, né? Fraca, né? A aula das mulheres, dos homens, né, tem que ser aulas bíblicas, né, com conteúdo. Por quê? Porque por mais que a gente não é jovem, mas, né, pelo menos alguns, né, outras aí são jovens, né, mas que não vai para faculdade agora, já foi, talvez, né, tem circunstâncias da vida pesadas, né? A gente vai enfrentar provações de fé tremendas na vida da gente, né? Já temos passado, ou estamos passando, ou ainda vamos, né? Essa é a verdade. E só vai ficar quem? Quem tiver essa fé consolidada. Se não tiver uma fé consolidada, a gente fica pelo caminho, né? Jovem, talvez da faculdade. A gente em outras provas da fé por aí, né? Então precisa realmente ter essa bagagem aí para isso, né? Um bom comentário aí e talvez a gente deva até repensar sobre essa urgência, né? Dos nossos jovens entrar tão rápido na faculdade, né? Não sei, né? Se é tão bom assim, né? Precisa ter um equilíbrio aí das coisas, tá bom? Muito bom. Mais algum comentário, alguma pergunta sobre isso, gente? Nosso ponto é como é importante estudar a Bíblia. Preciso estudar a Bíblia e tirar mensagens profundas da Bíblia, né? Tirar da Bíblia realmente o norte para todo cristão e cristã poder caminhar firme para a salvação, independente da idade e das dificuldades que a gente possa ter, tá bom? Mais alguém aqui? Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Então, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo o slide, né? Ótimo. Eu achei que eu tinha tirado ele, mas não tirei. Então, vamos continuar com ele aqui, né? Vamos estudar um pouco aqui. Eu vou pedir aqui agora a ajuda de vocês, né? Eu sei que não sei quantos estão aí acordados, né? Mas, assim, quanto mais vocês puderem ler para mim aqui, para a gente ver, né? Então, vamos olhar um pouquinho na prática. Eu vou ficar num texto depois, mas antes eu queria ver algumas coisas que eu acho importante para nós, né? Então, se uma de vocês puder abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, me ajuda. Se outra puder abrir em Colossenses, capítulo 4, né? Não é CO não tá errado, né? Mas é Colossenses, tá bom? Colossenses, capítulo 4, também me ajuda. Aí, se puder ler, né, os versículos, a gente vai adiantando aqui, tá? Eu abri aqui em Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Muito obrigado. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um versículo bem conhecido, né, aqui, né? Olha só, o que eu quero ressaltar para a gente aqui, né? As divisões, né? A gente, às vezes, vai escolher um texto e vai pegar as divisões que a Bíblia coloca para a gente, né? Então, a Elisa leu o capítulo 11, versículo 1. Mas se você olhar na sua Bíblia, se você abriu também, né? Você vai ver que, na verdade, esse versículo 1 aqui, ele é a continuação do capítulo 10, desde o versículo 23. Na verdade, ele deveria ser o versículo 34 do capítulo 10, né? E não o versículo 1 do capítulo 11, né? Então, isso vai acontecer na Bíblia várias vezes, né? Até porque as divisões não são inspiradas por Deus, né? Inspirado é o conteúdo, né? Você pode ver que o versículo 2 já começa a falar de uma outra coisa totalmente diferente, não tem a ver mais com isso, né? É um outro assunto, né? Então, a gente nunca vai poder fazer a divisão de nossas aulas, nossas mensagens, né? Só baseado na divisão dos capítulos, né? Então, cuidado com os capítulos, né? Esse é o primeiro ponto aqui pra gente, né? Cuidado, quando você for escolher o texto, analisa bem aonde começa e aonde termina, né? Às vezes ele faz a divisão aqui por parágrafos, né? Que já vai ajudar a gente também, né? Às vezes é melhor pegar um parágrafo do que necessariamente pegar aquele versículo em si, tá bom? Então, olha, aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, ele não deveria estar no versículo 1, né? Ele deveria ser a continuação do capítulo 10. Tá? O início deveria ser a partir do versículo 2, que ele está indo para um outro ponto, né? Então, quando você for dar aula, ou você começa do capítulo 2, ou se for estar dando uma aula do capítulo 10, você vai até o 11:1, né? Você vai completar a sentença. Então, eu quero falar aqui sobre essa liberdade cristã, né? Que começa no 23 do 10, né? Que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Vai até o 11:1. A sentença termina com Paulo dizendo, olha, me imitem, assim como eu imito Cristo, né? Então, nem tudo convém mesmo, né? Todas as coisas são permitidas para mim, mas eu não vou fazer tudo isso porque eu vou seguir a Jesus, né? Então, a sentença é completa ali. Se eu não ler o 11:1, fica faltando um pedaço da minha aula também. Eu vou fazer uma aula com um pedaço faltando, né? Um versículo faltando aqui, tá bom? Deu para ver isso aqui, gente? Não? Vocês estão conseguindo ver isso no texto? Vamos lá, então, para Colossenses 4:1, que a gente vai ver mais uma coisa assim também. Senhores. Pode ler, André. Pode ler. Você fica no próximo, então. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Leia o 2, por favor, também. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, o 2 não tem nada a ver com o versículo 1, não tem nada a ver escravo e oração aqui, né? São totalmente diferentes. Agora, o 4:1 tem muito a ver com o 3, 18, 19, 20, 21, 22, até o final. Então, novamente, há uma divisão aqui que não tem a ver com o texto, né? Com o que o autor está falando. Então, o autor começa a falar sobre os deveres da família, inclusive o escravo, né? O escravo faz parte da família daquela época, né? Ele é um membro da família também, né? Ele mora com eles, né? Ele é atuante. O escravo é o escravo da casa, né? Ele é aquele que está junto ali, né? Então, cada um
do cristão, tanto esposa, como marido, como filhos, como pais, como servos, né? Como senhores, né? Que são os donos dos escravos, né? Que é o que falou no 4:1 aqui. Todos eles são membros importantes. Então, Paulo vai explicar para cada um deles a função sua como cristão dentro daquela sociedade, naquela família, né? Dentro daquela família, tá bom? Agora, bem, se eu não leio isso, eu fico faltando um pedaço do que o autor está colocando, tá bom? Então, importante para a gente aqui analisar. Então, primeiro ponto aqui da gente estudar os textos, né? A gente vê aonde começa a história, aonde termina, né? Isso é muito importante. Por que isso, Elias? Porque senão eu posso ensinar uma coisa que não deveria, ou eu posso deixar de ensinar uma coisa muito importante, né? Pode ficar faltando para mim ensinar algo importante. Talvez aqui em Colossenses, como a gente hoje não está vivendo uma sociedade que tem escravos e donos, né? Talvez até não faria falta, né? Tá certo? Mas em outros textos, sim, estaríamos perdendo uma coisa importante. Por exemplo, o texto de Coríntios, Paulo termina ali no 11:1, realmente, com uma força importante, chamando o pé para si, né? Olha, vocês querem um exemplo? Olha para mim, né? Porque eu estou imitando Cristo, né? Eu realmente estou seguindo esse caminho, né? Então, algo bem importante aqui para nós. Beleza aqui, gente? Tranquilos isso? Deu para entender essa ideia? Então, não se confie nos capítulos que a sua Bíblia tem. Dá sempre uma olhadinha antes e depois, olha os parágrafos, às vezes, que vai ajudar você quando escolher um texto bíblico para estudar ou para ensinar, né? Você vai conseguir pegar a perícope completa, né? O texto completo para você fazer o seu estudo, sem faltar nada do que o autor está colocando para a gente, né? A gente vai repassar o estudo do autor aqui de uma forma legítima e integral. Beleza esse ponto aqui? Tranquilos? Tranquilas? Beleza. Outro cuidado aqui para a gente agora, né? É um cuidado com as traduções, né? Então, a gente também tem que ter um cuidadozinho, às vezes, quando vai estudar com as traduções bíblicas, né? Lembrando que nós, quando lemos em mais de uma versão, vai ajudar a gente nisso, né? Porque pode ser que uma tradução não vai tão bem em alguns pontos, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu coloquei aqui primeiro Salmo 116, versículo 3. Quem pode ler para a gente aqui? Salmo 116, versículo 3. Mas você quer nessa tradução? RA? Se puder, na RA, é bom. Se não, se tiver qualquer uma, só você falar qual que você está lendo. Eu estou lendo a NTLH. Então, segura para a próxima, no Atos 6, 1 e 2, que eu vou precisar da NTLH na próxima. Tá bom? Bem. Obrigado. Eu vou ler aqui no 116:3, então, só para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, né? Então, aqui o texto dizendo, né? Agora, uma coisa interessante, porque a palavra hebraica aqui, né? A gente é do mundo dos mortos, é a palavrinha Sheol, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavrinha, né? E quando eu penso em inferno hoje, né, a gente está pensando no lugar do diabo, né, onde o diabo reina, né? Não é bem a verdade, né? Mas é o que a gente pensa muitas vezes, né? O lugar dos condenados, né? Que não é o ponto aqui. Na verdade, no Velho Testamento, a gente nem tem uma boa descrição do inferno ainda, né? Tá bom? Essa ideia do inferno que a gente tem, ela vem do Novo Testamento, né? Então, quem colocou essa tradução de inferno acaba trazendo para nós um conceito que naquela época ainda não se tinha, né? Tá? Então, talvez a ideia aqui é colocar angústias do mundo dos mortos, né? Algumas versões optam até por colocar a palavrinha Sheol aqui mesmo, né? Para não ter que se misturar. Mas inferno aqui não é o inferno que nós conhecemos hoje no mundo pós-cristianismo. Tá? Lembra que isso aqui é um texto judaico, né? Então, quem traduziu aqui provavelmente era um cristão, né? Ou uma pessoa da era cristã, obviamente, que acabou influenciado por isso, tá? Então, a gente vai ter algumas vezes essas coisas acontecendo. E a gente vai ter que ter um cuidado para não ensinar aqui como se fosse a ideia da angústia do inferno mesmo, né? E dizer, ó, esse cara aqui, né, dentro do sofrimento dele, está em pecado, né?
né? Ele está sofrendo as angústias do inferno, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que não é o ponto dele, né? É mais um cara clamando pelas dificuldades, né? Pelas afrontas, está cercado pela morte, né? Então, essa é a ideia do sofrimento, ele está clamando aqui pelo sofrimento que ele está passando, tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado, às vezes, até mesmo com a nossa tradução bíblica, por isso que é importante, ler em uma, duas, se tiver 3 versões diferentes, vai ajudando você a entender melhor o texto, né? Para que a gente não ensine nada de forma errada, né? E se eu ler só o versículo 3 ainda, aí eu tenho mais chance ainda de falar uma coisa errada, né? Se eu leio o Salmo todo, me ajuda às vezes a entender, né? Nele num todo, a gente consegue entender melhor o ponto do autor aqui. Tranquilo aqui, gente? Beleza? Esse ponto ou não? Deu para Elias, entender a ideia? um Pode falar. comentário. Também tem algumas traduções que a gente já sabe que são muito liberais, que a linguagem já é um pouquinho mais atualizada e atualizada no sentido de liberal. Talvez fosse bom a gente até evitar, né, para não abrir muito também, não ficar muito diferente do que de algumas versões que são um pouco mais próximas, mais confiáveis, vamos dizer assim. É verdade, né? Você pode até em casa ler, né? Não tem? Se você quiser ler para ser mais uma das suas leituras, não tem problema. Agora, na hora de ensinar, a gente vai ter que tomar cuidado, né? Eu vou até dar um exemplo desse ali agora, depois da leitura do Salmo 6, né? Ou de Atos 6 agora, né? Que aí vai dar para a gente entender um pouco melhor isso, né? Então, Andréia, se você puder ler para a gente, então, Atos 6, 1 e 2. Tá bem. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Muito obrigado. Esse aí foi o texto da pregação de domingo, né? Um dos textos aí, né, no São Bernardo. Mas vocês estão vendo que a NTLH coloca distribuição de quê? De dinheiro, né? E essa palavrinha dinheiro não vai ter no texto original, né? Não tem, né? Isso, né? A gente vai ter em outros textos a divisão de quê, né? A gente vai falar sobre o alimento das viúvas, né? Sobre o alimento, né? Então, às vezes, pode dar uma conotação errada, né? Algumas versões. Aqui tem até um texto em Provérbios que dá uma ideia bem empresarial, sabe? Né? E assim, não é o ponto, a gente tem que tomar um cuidado, né? A NTLH, ela tem a sua qualidade, principalmente em alguns momentos, né? Ou até mesmo para uma leitura pessoal. Mas a gente tem que tomar um cuidado quando for ensinar, tá bom? Eu lembro uma vez de um irmão que ele foi fazer a ceia, né? E foi usar um texto de Atos que ele costumava usar para ler. E quando ele foi fazer a leitura na NTLH, lá dizia que os cristãos estavam reunidos no sábado à noite e não no domingo, né? E o irmão começou a gaguejar e suar lá na frente, né? Porque como é que ele está falando? Ele quis falar sobre isso, que os cristãos estavam se reunindo no domingo para tomar a ceia, de repente os cristãos estavam se reunindo no sábado à noite. Então a gente precisa tomar cuidado. Aí, se você está em casa, você lê em mais de uma, lógico que você não vai usar ela para ler na hora do culto, né? Não é verdade? Agora, lembra, gente, olha, para o judeu, sábado à noite já era domingo, né? A versão, por um motivo equivocado, resolveu colocar sábado à noite e acabou só confundindo as coisas, né? Tá bom? Porque já é domingo, para o judeu já é domingo, né? Então, assim, isso acabou confundindo o texto. Aí, se imagina, o irmão foi ler, acho que ele já tinha gravado o texto em outras versões, né? Na hora ele pegou para ler, acho que não parou para pensar, pegou a Bíblia na hora e saiu para ler, né? Quando ele saiu para ler, ficou confuso, né? Imagina numa aula isso, né, pra gente, né? Então, é importante. Aí, a outra coisa, se eu estou preparando a aula e eu leio em mais de uma versão, inclusive nela, né? E alguém me pergunta, eu já sei dizer por quê, né? A versão aí, ela realmente, ela comunicou errado, né? Até porque a palavrinha grega para domingo, né? Não é domingo, né? Verdade, né? Esse nome não tem, né? É como se fosse o pós-sábado, né? É o dia depois do sábado, esse é o domingo, né? Então, ela coloca pós-sábado aí com uma ideia de um sábado à noite, né? E acaba confundindo um pouquinho a gente, tá? Aqui nesse texto 6, ela coloca a parte de dinheiro, né? Talvez tentando trazer para a realidade nossa hoje, mas assim, é totalmente diferente. Não é comida, né? Tá falando de comida, tá bom? Então, precisa ter cuidado com as traduções, né? E aí, como a Aline falou na hora da aula,
talvez seja melhor pegar uma tradução mais usada atualmente, né? Mais bem aceita, né? Então, eu acho que vocês iriam muito bem se usasse uma NVI, de repente, usar uma NAA, né? Que é a nova Almeida atualizada, né? Eu acho que são boas versões aí para vocês darem aula. Acho que ajuda bastante, tá? Para professores e professoras. E em casa você pode ter quantas você puder, né? Quantas versões vocês puderem ter, vocês tenham, leiam. Hoje em dia tem digital, né? Você pode ler realmente pelo aplicativo, pelo computador, né? Várias versões aí que ajudam vocês, tá? Mas leia mais de uma que vai salvar você, às vezes, numa aula aí. Vai te ajudar, porque realmente pode vir coisas da tradução que não é muito boa, que você pode até interpretar errado a ideia, né? Pode você fazer sair um pouquinho do mais importante, tá? Beleza essa parte aqui? Então, cuidado com as divisões dos capítulos, dos versículos, e cuidado também com as traduções. Às vezes ela pode trazer uma ideia não boa, né? É comum isso? Não, normalmente não. Mas aí o professor, a professora faz o quê? Lê em mais de uma, né? Que aí vai preparar ele melhor, né? Prepará-la melhor para as suas aulas, tá? Beleza, tranquilos? Tranquilas? Posso passar? Então, vamos ver mais outros textos aqui, e eu vou pensando agora no cuidado com as interpretações que às vezes já estão na nossa mente de forma equivocada, né? Uma interpretação prévia do texto, né? Quem lembra lá de Mateus 6,33, ou quem pode ler? Mateus 6,33. Eu leio. Obrigado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Interessante, né? A gente canta um hino na igreja, né? Que vai dizer que todas as coisas são... Oh, glória, né? Teologia da prosperidade aí, né? Todas as coisas são acrescentadas. E o texto bíblico está dizendo o quê, né? Todas essas coisas que ele acabou de dizer antes, né? O que beber, o que se comer, o que se vestir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algumas coisas que já tem uma interpretação prévia equivocada, que a gente, quando for explicar, ou quando for ler, a gente precisa explicar de forma correta, né? A gente não pode passar de uma forma errada, né? Então, aqui, ó, eu até canto todas essas coisas. Eu não canto todas as coisas, não consigo cantar todas as coisas. Eu canto todas essas coisas, serão, porque é o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo todas as coisas. Seria excelente eu acreditar nisso, né? Porque, né, olha só, prosperidade pura, né? Mas não é, né? Não é. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes já tem um conceito por trás que não é o conceito bíblico, né? E a gente pode ir junto, no mesmo caminho, passando no mesmo barco aí, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aqui, tá bom? Beleza isso? Vamos lá, Apocalipse 3:20. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler de novo, se ninguém... Posso? A Liliane lê essa, você lê a próxima, tá bom, André? Obrigado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muito obrigado, né? As pessoas usam muito esse texto aqui para falar sobre evangelismo, né? Ah, já ouviu já isso ou não? Pregação de evangelismo, né? Jesus está aí, presta atenção. Ele está na porta e bate, né? Abre para ele entrar no seu coração, né? Muito legal isso, né? Mas o texto está falando de evangelismo aqui ou não? Não, né? As cartas às igrejas, né? Tá falando para a igreja aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já tem uma ideia prévia da coisa e pode passar uma coisa errada, né? Quer dizer, o texto não está querendo dizer isso. Se a gente quer falar de evangelismo, a gente pode pegar a ideia de outros textos, né? Pode dizer, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, olha aí, você também, para você também, né? Salvação para todos, sei lá, pode pegar uma outra forma, né? Mas a gente não pode dizer ou ensinar como se esse texto tivesse sendo evangelístico, né? Porque, na verdade, é um chamado para a igreja, né? Parece que a igreja mesmo estava deixando Jesus fora, né? Esse é o ponto. Então, assim, importante a gente estudar, né? A gente analisar o que está falando, né? Para a gente não ensinar coisas erradas. Eu até falei para vocês isso antes, né? Que, às vezes, a gente pode até ensinar uma mensagem teológica correta, mas usar algo que o texto não está falando, né? Então, a gente pode ter isso acontecendo, né? A gente precisa tomar um cuidado, né? Tomar um cuidado para não ensinar o que o texto não está ensinando,
né, e ensinar o que o texto está ensinando. Senão a gente pode fazer uma grande confusão aqui. Tá bom? Tranquilas nisso, gente? Todo mundo aí comigo? Ainda acordados? Então, ainda estão, né? Então vamos lá. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, esse versículo é fantástico. Tudo mesmo, não, gente? Você pode tudo naquele que fortalece, não? Né? Então a gente precisa entender. A ideia do versículo, né, é dizer que a gente consegue enfrentar tudo, né, com Cristo, né? Tudo que está acontecendo, aí a gente consegue enfrentar com Cristo, né? Quer dizer, Cristo é aquele que fortalece, né? Então, no poder de Cristo, nós podemos suportar e enfrentar as coisas que vão vir por aí. Esse é o pensamento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode explicar de forma errada. Lógico, se a gente lê os versículos anteriores, depois, né? Ajuda a gente a construir bem. Mas cuidado com as interpretações que já foram dadas para a gente de uma outra forma, né? Porque elas vêm aqui e a gente pega e pode só soltar isso, né? Soltar isso, falo, gente, mulheres, né, nós somos poderosas, né, olha só, tem o poder de Jesus, tudo pode, né, as mulheres que se fortalecem no Senhor e tal, a gente vai tirando a coisa do ponto ali, né, e pode realmente soltar coisas que não é bem a verdade, né, afinal, né, olha aí, né, a gente tem aqueles versículos também que falam, todas as coisas me são lícitas, né, a gente para por aí, né, os homens usam muito aqueles versículos, a carne é fraca, né, e para por aí também. Então, quer dizer, a gente para em concepções que não explicam o texto, apenas nos convém, muitas vezes, né? Apenas é aquela parte que é legal para mim, né? A carne é fraca, então quer dizer, eu estou sendo bonzinho com o meu pecado, né? O texto vai dizer o quê? Né? A carne é fraca, mas o espírito é forte, né? A carne é fraca, mas eu não vou me deixar dominar pelas coisas, né? Então, assim, ele está, na verdade, dizendo que o Espírito de Jesus em nós nos torna forte, né? Aqui, por exemplo, né, sim, com Cristo, a gente, no poder de Cristo, né, a gente consegue enfrentar as dificuldades, é verdade, Jesus está aqui, né, nos capacitando para isso, né? Então, é importante a gente entender esses pontos, tá? Beleza isso, então? Então, cuidado, né? Olha, leia o texto bem lido e cuidado para você não pegar um preconceito, né? Uma ideia já estabelecida anteriormente por uma tradução, ou por uma tradição até mesmo, que a gente pegou, né? Na verdade, é importante a gente entender o que o texto quer falar. Uma dúvida sobre esse ponto das interpretações aqui? Beleza? Então vamos lá. Eu não vou pedir para vocês lerem aqui não, mas só para a gente lembrar um pouco disso, né? Não sei se vocês lembram da história do rei Manassés, né? Lembra da história do rei Manassés? O rei Manassés, segundo o livro de Jeremias, ele foi tão ruim, mas tão ruim, que anos depois o povo foi castigado e Deus vai dizer que foi castigado por causa de Manassés, os pecados dele. Então, assim, ele promoveu tanta coisa ruim que perdurou a maldade por muitos anos depois dele ainda, né? Então, ele é um rei horrível. Se você ler lá, segundo Reis 21, você vai ver que ele foi um rei mau. Fez só barbaridade, né? Ele é um daqueles reis que sacrificou até os filhos, né? Para Moloque, né? Então, assim, olha o tamanho da... É o cara que promovia ídolos, né? Que fez tudo de ruim aí, né? E pronto, né? Só que se a gente for para segundo Crônicas 33 vai dizer isso, mas vai dizer que ele se arrependeu, né? Vai mostrar o arrependimento, né? Vai mostrar que ele é tirado do trono dele, e lá no meio desse exílio que ele foi mandado, ele se arrepende, clama a Deus, e Deus aceita e coloca ele no trono de volta, e ele passa o resto da vida dele tentando fazer e limpar o que ele fez de errado, né? Certo? Então, olha só, né? Como é importante, às vezes, a gente conhecer a história completa, né? Mesmo que eu vá ensinar só segundo Reis, vamos supor, né, uma aula sobre segundo Reis, mas é importante eu conhecer a história toda dele, né? E eu saber disso, né? Até porque é muito bonito isso, porque o nosso Deus, ele é tão bondoso que talvez o homem mais perverso do Velho Testamento, quando clamou a Deus, ele aceitou, né? Então, tem pessoas hoje entre nós que se acham tão pecadores que têm dificuldade, né, de aceitar que Deus o aceita, né? Esse aqui é um bom exemplo para a gente falar, né? Fala, olha, esse cara aqui
é pior que Fernandinho Beiramar, né? Esse Manassés aqui, ele era conhecido, isso a Bíblia não diz, né? Mas a tradição judaica diz que ele mandou serrar Isaías no meio, né? O profeta, né? Como ele era ruim, um cara perverso, né? Ninguém duvida disso porque ele era tão ruim, acredita que é verdade mesmo, né? Mas só para a gente ver, né? E quando clamou a Deus de verdade, de coração, Deus aceitou, perdoou ele. Então, olha que coisa linda, né? Então, quando a gente for ver uma história, a gente precisa saber a história completa. Então, se é do Evangelho, por exemplo, é possível que tenha outro Evangelho que também fale sobre a mesma história, né? Então, a gente vai, pelo menos, para o conhecimento. Quando a gente for ensinar, a gente concentra naquele texto que a gente estava falando, né? Não tem problema. Mas a gente precisa conhecer a história completa, porque às vezes acontece, às vezes as pessoas perguntam também, né? Mas era um anjo ou dois, né? Que aí em um lugar aparece um, no outro aparece dois, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa saber. Às vezes tem o nome do personagem, no outro texto não tem o nome, né? Só diz que ele era assim, né? Então, isso vai ajudando a gente a construir e conhecer a história completa. Então, quando você for ensinar, procura saber a história completa do texto que você está estudando, tá? Beleza aqui, gente? Tranquilos? Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Eu queria trabalhar mais um texto com vocês aqui ainda, só que eu vou dar uns pulos aqui para a gente cumprir a nossa hora aqui, tá bom? E depois ficou faltando uma outra coisa importante, que seria no retorno da gente aqui. Não sei como é que a Ana e a Cláudia organizaram depois o retorno nosso, né? Mas aí depois a gente vai ter uma outra coisa importante para a gente falar também, tá? Pode ser assim, Cláudia? Tá tranquilo desse jeito? Então vamos lá. Então vamos ver um pouquinho desse texto aqui para a gente, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui não vai mostrar para a gente não. Mas vamos só dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Eu quero mostrar uma coisa para vocês lá que é importante para a gente na interpretação aqui, tá bom? Lucas capítulo 15. Eu dei uma aula no passado aí, até para um pessoal, acho que o pessoal de Campinas fez também, sobre Lucas 15, né? Depois, se alguém quiser, depois acho que tem o link lá do YouTube, né? Dessa aula, que explica o capítulo todo, né? Mas só uma coisa importante, né? Vamos supor que aqui a gente estivesse dividindo entre as mulheres, um estudo sobre as parábolas, certo? E aí uma parábola bem conhecida, aqui a gente tem logo 3 no capítulo 15, né? Mas uma parábola bem conhecida é essa parábola do filho pródigo, né? Lembra dela? Não é verdade? Lá a partir do versículo 11, né? E se a gente pegar aqui e simplesmente ler o capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32, né? A gente pode perder coisas muito importantes aqui nesse texto, né? Então, primeiro, eu chamei a parábola de parábola do filho pródigo, certo? Quem chamou essa parábola disso, né? Alguém. E pode dar a ideia para a gente de que o personagem principal é quem? O filho pródigo, né? Será que é mesmo, né? Então, às vezes, a gente já começa a fazer uma leitura influenciado por uma ideia aqui, né? Tá bom? Por uma ideia que nem sempre o texto coloca, né? Tá bom? Tem até um autor que escreve sobre essa parábola, acho que é o Timothy Keller, o nome do autor, né? E ele coloca o nome dessa parábola de O Deus Pródigo. Ele mudou o nome, né? Que a gente chama, né? Ele mudou para outro nome. Então, só para a gente ver que, às vezes, a gente pode seguir uma ideia de alguém, né? E entender já de uma forma limitada, porque alguém disse isso, né? Mas vamos lá. Se você lembra, que a gente não vai ler tudo aqui, acho que a gente não vai ter tempo para ler tudo, né? Acho que não tem, né, gente? Ou não? Ou tem? Tem ou não tem? E aí, né? Deixa eu ler aqui de forma mais rápida aqui, então, tá? Aí a gente Uns vai... 20 minutos, dá? Dá sim. Então, bora. Deixa eu ler aqui, então. Eu vou começar a ler, então, em capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, tá? Vocês prestem atenção nos personagens, no que vocês acham que ele está querendo dizer, qual a mensagem aqui, tá bom? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma
terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Então essa aqui é a parábola aqui que a gente está lendo aqui, tá? Então a gente tem nessa parábola praticamente 3 personagens centrais, certo? Né? O filho mais novo, o filho mais velho e o pai, né? Esses são os 3, né? Quem escreveu nas nossas Bíblias aqui o título já está considerando para a gente que o filho mais novo é o principal da história, né? Ele está colocando aqui o nome da nossa parábola do filho pródigo, né? Mas você concorda com isso? Realmente é ou não? O filho mais moço aqui é o mais importante da história, não? Aquela coisa, né? Não sei se é pegadinha, não sei se eu digo sim, digo não, né? Interessante, né? Uma coisa importante, pode falar, Cláudio, dá o chute, dá aí o seu veredito. Eu vou dar o chute. Eu acho que o mais importante é focar na atitude do pai, né? É uma verdade aqui, né? Então, ó, uma coisa importante para a gente, toda parábola, gente, a gente precisa descobrir qual o motivo pelo qual Jesus está contando a parábola. Por quê? Baseado no motivo, a gente consegue até entender quem é quem aqui, né? A gente vai conseguir entender quem é o filho mais novo, quem é o filho mais velho, quem é o pai. O pai a gente já consegue descobrir fácil, né? Então, até a Cláudia falou, né, bem, o pai que é o mais importante, a ação do pai aqui é a mais importante, né? Porque a gente já consegue ligar ele a Deus, né? Mas aonde eu consigo pegar nessa parábola o motivo dela, né? Por que Jesus contou, né? Onde eu consigo pegar aqui, né? Eu acho que é do perdão. Certo, está pegando a ideia do tema, né? O tema talvez é o tema de perdão que ele está querendo mostrar. Verdade, bem colocado, né? Agora, aonde eu consigo pegar o motivo, onde eu consigo enxergar aqui o motivo pelo qual Jesus está contando essa parábola? Lendo os capítulos anteriores. Certo, é verdade, né? Às vezes só os versículos anteriores já ajudam a gente, né? Às vezes a gente vai puxar um pouquinho mais, né? Tá bom? E isso vai ser fundamental para a interpretação do texto, tá bom? Então, se eu voltar um pouquinho antes, no versículo 8, a gente está contando, tem uma outra parábola contada por Jesus, né? Aquela parábola da dracma perdida, né? Lembra, né? Então,
a gente vai ter isso. Se eu voltar um pouco mais no versículo 3, eu tenho a parábola da ovelha perdida, né? Então, tá tudo perdido aqui, né? O filho se perdeu, a dracma perdida, a ovelha perdida, né? Será que elas têm ligações entre elas, né? Olha, o versículo 11 começa com uma continuidade, né? Jesus está continuando, ele conta uma parábola, conta outra, e depois ele fala, continuou e contou a parábola ali. Há uma ligação entre elas, sim. Mas a chave aqui está nos versículos 1 e 2, né? Através dos versículos 1 e 2 do capítulo 15, a gente vai ter uma interpretação correta dessas parábolas adiante, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, né? Se a gente voltar um pouquinho mais no capítulo 14, versículo 25, vai dizer que já grandes multidões seguiam a Jesus, né? Tá? E aqui ele dá um destaque no 15:1, justamente nesses publicanos e pecadores, né? E no versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, né? Esse é o cenário pelo qual Jesus começa a contar as parábolas, né? Então, as 3 parábolas têm a ver com quem? Com os publicanos e pecadores, com os fariseus aqui, né? E escribas, não é verdade? E a reclamação desses, né? Então, olhando aqui, com quem parece o filho mais novo desses personagens aqui? Quem desses personagens aqui parece o filho mais novo? Lembra? O filho mais novo pegou dinheiro, gastou, parece com quem, né? Todos esses grupos aqui, né? Não, é só um deles só um deles. E aí? Parece com o do grupo do versículo 1 ou do versículo 2? Um filho gastador, né, que vive perdido pelas coisas, né? Quem parece? Parece os fariseus, parece ser assim, né? Ou os Versículo 1. Versículo 1, né? Verdade, né? Os publicanos, né? E os pecadores, né? Aqueles que todo mundo via mal, né? É essa a ideia, né? Esse é o filho mais novo, o gastador, aquele que estava vivendo por aí, né? Até o mais velho fala que ele gastou com meretrizes, né? Olha aí o pensamento, né? E, consequentemente, quem que é o filho mais velho nessa história aqui, né? Olha aí, os fariseus e os escribas, né? Aqueles que estavam murmurando contra quem? Contra os outros, né? O filho mais velho não faz isso no final, né? Murmura contra o filho mais novo, né? Então, Jesus faz uma parábola, na verdade ele faz 3, né? Sobre isso, né? Para falar justamente desses povos aqui, né? Desses 2 grupos aqui, de pecadores e publicanos, e fariseus e escribas, né? Então, quando ele conta a parábola da ovelha perdida, né? Lembra? Tava as ovelhinhas lá todas juntas, uma escapou e foi para longe, né? Para a gente dar a ideia de quem é que está longe de Deus, né? Os fariseus ou os publicanos, né? Bem, a gente sabe que todos, né? Mas na história aqui, é os publicanos que estão longe, né? É a ovelhinha perdida, né? O que Jesus faz com a ovelhinha perdida? Na parábola, né? O que ele fala aqui, né? Que vai ser buscada, resgatada. Por isso que ele estava comendo com eles, né? Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, por quê? Porque ele é aquele que vai buscar a ovelha perdida, né? É o que vai atrás, né? Não é verdade? Depois ele conta a parábola da dracma perdida, né? A dracma é perdida dentro da casa, né? Já percebeu isso, né? Dentro da casa ela é perdida, né? Então, os fariseus estão dentro da casa, né? Estão lá se sentindo com Deus, né? Próximo de Deus, né? Mas na verdade estão como? Perdidos também, né? Precisa ser achado, né? Não é só a ovelhinha longe, né? Aquele que está dentro ali precisa ser achado também, né? E quando ele conta a parábola do filho pródigo, né? Ele conta a parábola desses 2 de novo, né? Quem é que está perdido aqui na história, né? Os 2, né? Tanto aquele que saiu, quanto aquele que está em casa, porque na verdade não conhece o pai, né? Está distante, né? E tem uma coisa semelhante nas 3 parábolas, que é semelhante com a gente também, né? É que a gente gosta de festa, né? Gosta de comida, né? As 3 parábolas terminam assim, né? Quando
a ovelhinha é achada, né? O que acontece? Tem festa, comemoração, né? Quando a dracma ela é achada, tem o quê? Tem festa, tem comemoração. E quando o filho pródigo volta, né? O que tem também? Tem festa e comemoração. Agora, a parábola termina com uma questão para a gente, né? A gente vê que o filho está voltando, né? Deus, o pai, né? Corre atrás do filho, né? Quando o filho mais velho chega, revoltado, o pai vai falar com ele, né? Olha nosso Deus como é que é, né? A gente vai ver Deus indo atrás da ovelhinha, procurando a dracma, quer dizer, o nosso Deus, Jesus, é aquele que busca todo mundo, né? Ele está buscando a todos, né? Para salvar. Mas quando chega no final, e ele vai falar com o filho mais velho, né? Ele fala para o filho mais velho ir para a festa, né? Participar da festa, né? E fica a dúvida, né? O filho mais velho, será que vai entrar na festa ou não, né? Então, a gente tem que ter essa consciência aqui, né? A questão de Jesus com os fariseus e escribas é essa, né? Eles também estão perdidos. Precisam ser achados para poder participar da festa. Será que eles vão entrar na festa, né? Ou vão ficar de fora, né? Então, a parábola do filho pródigo termina assim, né? É uma parábola que talvez está falando mais do filho mais velho do que do pródigo em si. Porque quem estava murmurando era quem? Era justamente os escribas e os fariseus, né? Eles estavam murmurando. E agora eles estão ali, reclamando para o pai, de frente para a festa, mas ainda não entraram na festa, né? Esse é o final trágico da história deles aqui, né? É verdade? Então, voltando um pouquinho, gente, ó, se a gente voltar um pouquinho, a gente já consegue entender a ideia do texto, né? Não é verdade? Então, como é importante a gente, na hora de estudar um texto, a gente ir um pouco antes, um pouco depois, né? Porque pode salvar a interpretação nossa do texto, né? Ou evitar que a gente acabe considerando uma coisa e deixando o outro de lado. Eu poderia só falar sobre a ação de Deus de buscar as pessoas, né? É uma coisa geral, né? Mas, na verdade, aqui o texto vai muito além, né? Jesus está querendo buscar todo mundo e está explicando para esses escribas aqui qual a missão dele. A missão dele é salvar o perdido. Quem está perdido? Todos eles. Todos eles estão perdidos e precisavam de Jesus, né? E ele estava lá. Estava ali, né? Como o pai, né? Indo atrás de cada um. O publicano ali, né? Os pecadores estavam recebendo Jesus. E eles, né? Como filhos mais velhos. Estavam recebendo Jesus, né? Estavam querendo participar da festa, né? Parece que não, né? Parece que aqui fica realmente essa lacuna aqui para nós, tá? Beleza aqui, gente, esse exemplo, né? Tá, só uma coisa aqui que realmente faz uma grande diferença, né? E tem muitos textos assim também, que se a gente não observar o contexto, né, como a Luísa falou, voltar um capítulo, ou voltar alguns versículos antes, a gente pode passar batido. E aqui, as três parábolas, ela tem uma ligação, né? Realmente por isso que ele está contando dentro desse grupo aqui para nós, para essas multidões aqui, tá? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Beleza. Faz sentido isso ou não? Faz. Muito bom, então. Né? Eu deixei uma tarefinha para vocês, que é justamente uma outra parábola, tá bom? Que também é conhecida por nós, né? E, na verdade, tem até uma dúvida se é uma parábola, se é uma história, né? Mas que é um exercício de interpretação. Então, eu espero que vocês, dentro do tempo de vocês, né, que vocês consigam pegar esse exercíciozinho, né, e consigam responder, né? É uma forma indutiva, né, da gente poder fazer um estudo, né? E no final vocês vão chegar à conclusão de se conseguiram, né, desenvolver melhor o entendimento do texto ou não, tá bom? Então, eu espero que vocês façam, né, essa atividade e aí a gente, num próximo encontro, fala um pouquinho sobre isso e aí a gente vai tratar um pouquinho sobre as bem-aventuranças também no próximo encontro da gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso e fazer um exercício também. Exercício que eu falo é de leitura, né? A gente vai ler juntos aqui para a gente poder tratar um pouquinho sobre esse assunto também, tá? Aí a gente finaliza esse processo aqui desse princípios aqui de exegese, hermenêutica, homilética, qualquer nome que a gente queira dar aqui, né? Para que vocês possam ser incentivadas mais ainda, né? A poder ensinar aí com maestria as mulheres da igreja, tá bom?